Amigos, Sporting passou com alguma tranquilidade, desculpem, em terras de Viseu contra o Tondela. Tondela que alinhou com Bernardo, com Marcos Medina, Bebeto, Pedro Maranhão, Chitole, Cícero, Mavirá, Ivan Cavaleiro e Rony Labs, dois jogadores bem conhecidos que é o futebol português, e não peçam para dizer o nome do ponta de lança, que tem nacionalidade, se não estou em erro, até norte-americana. Tal igual. Sporting que alinhou, digamos, perto dos 11 mais fortes: Jenny, Soares, Trincão, Pote, Simões, Mortan, Diomande, Inácio, Maxi, Fresneda e Rui Silva. Eu só consegui ver os últimos 15 minutos, mas já revi a partida, ou seja, ou melhor, revi, neste caso, vi a partida no que foi aqui a questão do jogo, e claramente aquilo que eu já tinha tido a possibilidade de ler. O Sporting com uma entrada muito forte aqui, mais do que explicarmos questões técnicas ou táticas. Vamos naquilo que o Sporting pode dar aos seus jogos, sobretudo neste patamar. Um Sporting que entrou, e aí depois vou falar aqui um bocadinho também de jogadores a propósito aqui de uma questão do jogo, que de certa forma está ligada a outra questão do jogo, mas vocês já vão perceber onde eu quero chegar. O Sporting entrou forte no jogo, entrou mandão, logo ao primeiro minuto e meio, criou uma oportunidade de golo, criou uma aos 5 e qualquer coisa. Vai continuando a somar oportunidades e remates e boas defesas de Bernardo, que se não estou em erro foi o guarda-redes que este ano mais defesas fez num jogo, fez 12 ou 13 defesas. Grande exibição do Bernardo, agora não falta o segundo nome do rapaz. Tivemos o Soares a marcar ao minuto 17, se não me falha a memória, minuto 18. Tem uma oportunidade pouco tempo depois para fazer o 2-0, não faz. O Sporting foi controlado na partida, o Sporting foi estando por cima do Tondela. O Tondela pouco ou nada conseguia fazer. O Tondela tentava uma outra transição, era rapidamente perdida a bola por parte do Tondela, graças à boa reação que o Sporting teve, que o Sporting teve muito mais reativo na reação à perda, muito mais enérgico, muito mais atento na recuperação defensiva e na reação à perda de bola e recuperação rápida da mesma. Tivemos um Sporting ganha isso por onde? E aqui vamos explicar aqui um bocadinho as coisas. Saindo do Ebast, perde-se a capacidade de desbloqueio dos blocos baixos, perde-se a capacidade de passe, de encontrar aquela bola e de meter aquela bola num espaço que mais ninguém entende, até nem os próprios médios a entendem. E tens isso com o Debast. Mas não tendo o Debast em campo, tendo Diomande, o que é que o Diomande te dá? Capacidade de controle no jogo aéreo defensivo nos cantos. Os poucos cantos, sei quantos cantos é que o Tonal teve na primeira parte, isso eu não reparei. O Tonal teve 2 cantos, pouco ou nada ameaçou. Na segunda parte teve 2 cantos também, pouco ou nada ameaçou. Muito porque é a liderança e a capacidade física de Diomande na bola aérea defensiva, e até pode vir a acrescentar na bola aérea ofensiva. Temos um Diomande que qualquer avançado que lhe apareceu à frente, quer o titular, quer o suplente que entrou, Diomande lidou com ele ou com qualquer outro com uma classe tremenda, fisicamente impetuoso, ganha os duelos todos aéreos, impede muito que os jogadores consigam rodar e receber, mesmo que recebam, não conseguem rodar, muitas vezes nem conseguem receber em condições. Um controle do espaço também muito interessante. O Debaste vai muito na contenção, o Diomande sabe quando conter e quando amassar e encostar logo o adversário. Primeiro ponto, no que era a reação à perda de Sporting e uma de transições do Tondela. Tivemos um João Simões muito agressivo no momento sem bola. Um João Simões, quando o Tondela tentava uma outra diagonal, consoante o lado da bola, o João Simões muito prontamente a fazer as ditas diagonais defensivas, que querem colocar desta maneira, protegendo as saídas do Tondela, fosse corredor central, corredores laterais, condicionando a saída, e se tivesse que fazer falta, fazia essa mesma falta, o que acabava por contagiar todo o resto da equipa. Tivemos um Mortan muito mais agressivo e assertivo no momento sem bola, quando também nessa tal questão da equipa subir índice de intensidade e de agressividade no portador da bola adversária, em termos de uma transição ofensiva do adversário, temos o Morten muito mais atento nesse aspecto. Temos o Maxi igual a si mesmo nessa vertente. Como disse, o Sporting entrou no jogo de tal maneira que quando ela nos momentos tinha a bola e tentava sair, passado nem chegava a 1 minuto, 30 segundos, antes até, o Sporting já tinha recuperado a bola outra vez. Um Soares que não desiste de bola nenhuma, um Soares completamente capaz, e parecendo que não, temos um Soares, um Simões, um Maxi e um Diomande, já estamos a falar de 1, 2, 3, 4 jogadores. Tivemos um Geni nessa onda, estamos a falar de um Mortant, 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em 6, com uma reação à perda muito interessante, com uma intensidade nos duelos, uma intensidade na ocupação de espaço muito, muito boa. Isto vem dar o que é o Sporting, contagiou o resto da equipa à volta a ter o mesmo tipo de postura. O que o Diomande não dá com a bola no pé, e que dava de base, o Diomande dá muito mais
do que o Debas nos outros aspectos todos que também são importantes. Porque depois na capacidade de bola no pé e desequilíbrios com bola no pé a partir dos centrais, temos o Inácio que voltou a fazer uma boa partida nesse aspecto com o Marselha. Até o jogo correu bem, mas acho que aqui também contextos diferentes da partida. Tivemos um Sporting na primeira parte, estava a conseguir atacar aos 3 corredores com uma facilidade tremenda. O Sporting atacava quer pelo corredor lateral, quer pelo corredor, quer pelo corredor central, quer pelo corredor lateral, quer pelo corredor, foda-se, os laterais, pelo corredor central, quer pelo corredor esquerdo, quer pelo corredor direito. Estou um bocado cansado. O Sporting tinha uma facilidade tremenda em fazer isso. Aquela ligação, interligação, se nem chamar sectorial, digamos, do Trincão e de Pote e de Soares, voltou a acontecer muito com a batuta de Morten e de João Simões, que conseguiam sempre com alguma capacidade, sobretudo Morten, injetar aquele passe bem vertical que ele tão bem sabe fazer, encontrando Trincão, que depois encontrava Soares, que depois encontrava Pote. O Sport teve uma ligação muito forte aos três corredores, está certo? Mas pelos corredores laterais o Sport teve sempre uma boa dinâmica na questão de fazer triângulos. Geni, Trincão, um Morten a aparecer. Geni, Fresneda, um Trincão. Ou seja, o Sport foi criando sempre pequenos triângulos para criar superioridade junto aos corredores laterais defensivos do Tondela e ofensivos do Sport. O Sport teve sempre capacidade para criar esse mesmo desequilíbrio e foi sempre criando ocasiões. Soares, Pote, Trincão, era escolher. João Simões foi muito importante também na forma como era agressivo, também nos momentos com bola. Mesmo que a bola não entrasse nele, mas aqueles movimentos de ruptura que o João Simões muitas vezes faz sem bola, o transporte de bola que às vezes fez, foi sempre muito interessante porque ajudava sempre a criar dificuldades na linha de marcação do Tondela. Então, um aspecto aqui muito curioso que foi Pote, no que era ter que correr para trás, atrás do seu direto oponente, o lateral adversário, notou-se na mesma as suas dificuldades. Volto a dizer um problema que o Sport tem que resolver. Volto a dizer algo aqui que eu já tinha dito anteriormente no passado. Para mim, deveria ser o Trincão a fechar à esquerda e o Pote ao centro, mas quem sou eu? E quem sou eu, não é? Geni fez uma muito boa partida, que ainda desta vez foi para o banco. O Geni dá algo que para mim é fundamental quando há espaço para se jogar. E em alguns momentos na primeira parte, porque o Tondela, sobretudo depois de 1-0, tentou esticar ali um bocadinho o jogo, ali passagem a meia hora. Tentou dizer, vamos ver o que é que está, sai aqui. Na segunda parte deu o Sporting fazer o 2-0, que foi por volta do minuto 60. O Tondela, mesmo o Sporting no jogo completamente dominado, num outro momento, mesmo depois do 2-0, o Sporting novamente, o Tondela permite muito espaço sempre na mesma. E o Geni, enquanto esteve em campo, dá algo que para mim, que o que ainda deveria dar e que não dá, que é o Geni, quando recebe a bola com espaço, imediatamente o Geni faz isto. Vai para cima. Tenta logo procurar um para um, tenta logo puxar para dentro, puxar para fora. E isto obriga a que a linha defensiva do adversário, obrigatoriamente, que o Geni a fazer este movimento, todos são obrigados a recuar, desde o seu direto oponente, como do resto da linha defensiva, para acompanhar o movimento do colega. E isto é muito importante, é algo que eu acho que o Kenda deveria fazer, porque tem essa capacidade e não consegue fazer. E o Sporting ganhou muito com o Geni em campo nesta partida. Se não estou em erro, ele que mete a bola no Soares, num bom trabalho individual, mas depois o Soares acaba a falhar um golo um bocadinho de forma calmurada. Curiosamente, o Soares na segunda parte tem um lance a Dennis Bergkamp. Só faltou mesmo aquele puxar e passar pelo guarda-redes. Talvez desse para rematar de primeiro. O Sporting tem aqui um problema também para resolver. O Sporting que rematou, que se fartou. O Sporting que fez 29 remates, 15 são à baliza na partida toda. E isto vem bater aqui. O Sporting criou e criou e criou. O Sporting deu uma aula de criação ofensiva neste jogo. Sobretudo quando tu apanhas equipas em bloco baixo no Tugão, o que é uma constante. Qual é que é o problema? O Sporting tem que ser muito mais eficaz do que é. O Sporting termina o jogo com um expected goals 3.17. Só na primeira parte o expected goals estava em 2.27, 28. Se não fosse mais. A estatística não é tudo, e às vezes as estatísticas que enganam, mas a estatística deste jogo, o Sporting criou só na primeira parte, para estar à vontade, com todo o respeito pela equipa de Tondela, a ganhar por 2, 3, 4, 5. Com uma facilidade tremenda. Tal era o que o Sporting criava. O Sporting tem que ser muito mais eficaz, porque vai haver os jogos em que tu vais criar isto tudo e vais estar num jogo como o de hoje, em que primeiro que uma bola entra, ou é o guarda-redes está inspirado, ou és tu que estás numa noite má, e vai ser só bolinhas para o lado, bolinhas para cima, bolinhas para todo lado. O Sporting tem que aumentar os índices de finalização, por assim dizer. Outra coisa em relação ao jogo de Sporting, o corredor direito. Já aconteceu com o Kenny e com o Giannidis, aconteceu com o Geni e com o Fresneda, que é o Geni nesse bom aspecto e nessa qualidade que eu acho que o Geni traz ao jogo do Sporting, muito bem no que é o ataque
rapidamente a ir para cima do adversário, mas depois raramente ou poucas vezes respeitou os overlaps dos laterais. Tudo bem, é o Fresneda. O Fresneda, quando teve esse espaço, em termos de tomada de decisão e de execução, foi horrível. Continua a ser horrível. Apesar de ele ter evoluído em muitos aspectos no seu jogo, mas continua a ser perdulário, quer na tomada de decisão, quer na execução da própria decisão. A bola nunca vai para o sítio certo, nunca vai com a intensidade certa, nunca vai rasteira quando tem que ir alta, nunca vai alta quando tem que ir, nunca vai alta, mas tem que ir rasteira, quando tem que ir alta vai rasteira. Estão a perceber a lógica? Mas mesmo assim tenho notado aqui alguma dificuldade no Sporting no que é os overlaps no corredor direito. Quer com Geni com Fresneda, quer com Geni com... O Vagianini já respeita um bocadinho mais. O Geni com o Passos já respeitou mais os movimentos do Fresneda. Mas depois o Kenda com o Vagianini... Aqui há alguma dinâmica aqui no corredor direito que eu não estou a perceber. Se a ideia é muitas vezes o overlap do lateral ser claramente um engodo para criar espaço para o extremo, cortar para dentro e aproveitar aquelas pequenas diagonais que o Soares faz tão bem, criando espaço para depois para um pote aparecer ali entre linhas, ou um trincão, pode ser algo por aí. De destacar também, a meu ver, a boa entrada do Alisson, que a meu ver só peca por tardia. O Alisson entrou ao minuto 84, para mim poderia ter entrado muito mais cedo na partida. O jogo estava com espaço para isso mesmo, o jogo estava a pedir Alisson. O Pote já estava um bocadinho com os bafos de fora, apesar de ser o Pote. Fez um grande gol, atenção, um bom trabalho individual. Mas o jogo pedia mais Pote. Também acho que Rui Borges aqui fez quase uma sugestão quase de trabalho de casa. Kenda e Soares entram no mesmo minuto. Kenda por Catam, Soares por Fotis, ou melhor, ao contrário, né? Vocês estão a perceber. Acho que podia ter sido mais cedo este tipo de gestão. Gostava que num jogo com esta facilidade que o Sporting tinha de ver Soares e Fotis num jogo dito fácil, entre aspas, em campo, ali num lugar de um pote, por exemplo, ou um pote a 10 Soares mais no centro e um Fotis mais à esquerda, por exemplo. Acho que o Alisson deveria, e o Alisson vai mostrando, mostrou na Champions, mostrou em alguns jogos também já de campeonato, quando vai entrando, vai mostrando evolução no seu jogo, e pelo que dizem, é um miúdo muito concentrado, muito focado, muito trabalhador, e que quer sempre aprender. Portanto, logo por aí tem ferramentas para poder evoluir, ser uma alegre surpresa. O Alisson vai ser um elemento muito importante para o Sporting, que é nos momentos em que o Sporting precisa de um agitador no corredor esquerdo, precisa de um jogador que vá num para um em todos os lances e cada vez tem espaço, e um jogador forte a atacar o espaço. Tem que melhorar claramente. Uma das primeiras coisas é a tomada de decisão e a execução da mesma também. Um jogador a vir do banco quando os adversários já não têm pernas, o Alisson vai ser muito importante ao longo da época nesse aspecto. E o que o Alisson dá ao Sporting em termos de entusiasmo quando entra. Agora imaginem se o Sporting realmente contratado um extremo esquerdo, como teve para contratar até o último dia de mercado, onde estava disposto a gastar 40 milhões de euros, poderia o ter feito. Entrou o Mateus Reis pelo Maxi. Acredito que Mangas seja titular já na terça-feira, com o Alverca daí não ter entrado. Trincão fez os 90 minutos, portanto presumo que também não vai jogar, obviamente, contra o Alverca na taça. Morton também acredito que não vai jogar. Por entrar Coxo para fazer uns 10 minutinhos. O João Simões fez 90 minutos. E para finalizarmos aquilo que foi um jogo controlado por parte do Sporting, chegou 3-0 já em cima do final do jogo. Destaques. A facilidade que o Sporting teve em dominar o jogo e criar oportunidades. A tal aula de criação. Só pecou exatamente por não ter marcado mais golos. A titularidade de João Simões pela primeira vez no campeonato. Pela primeira vez no campeonato. E que titularidade. Respondeu muito bem. Foi um dos melhores em campo por parte do Sporting. Soares continua a demonstrar que tem a capacidade de ser o ponta-lança do Sporting, mas dá quase uma ideia de que os golos fáceis ele não gosta, os golos difíceis fala-los todos. Tem que melhorar aí um bocadinho nesse aspecto. Pote com um jogo normal, Trincão com um jogo aceitável. Jerin Catam deu uma boa resposta e trouxe coisas ao jogo que ainda não tem trazido em alguns momentos. Mas destacar aqui o bom jogo de Diomande e destacar aqui para finalizar o Morten que nós vimos naquela segunda, já a finalizar a primeira parte com o Marselha, que vimos na segunda parte contra o Marselha. Este Morten que vimos hoje já é o Morten que nós conhecemos, é o Morten que nós estamos habituados a ter no jogo. Muito sereno com bola, super controlador dos momentos sem bola, super agressivo no que é a recuperação da bola rapidamente e depois colocar sempre a bola jogável de forma assertiva e rápida. Portanto, boa vitória de Sporting, vitória justa. Uma vitória que vem trazer um bocadinho aquele Sporting que nós estávamos a ter naquele arranque de campeonato. A facilidade que o Sporting tinha em criar. Agora vem uma dupla jornada com o Alverca, se não me falha a memória, terça a Taça da Liga, sexta ao sábado a Taça da Liga, campeonato, desta vez com o Alverca outra vez, e depois um jogo muito importante de Liga dos Campeões, se não me falha a memória, contra a Juventus em Turim. Portanto, amigos, estamos conversados, um videozinho um bocadinho mais curto, não há grande suma tirada do jogo, tendo em conta a forma como foi o jogo, mas aqui há alguns aspectos curiosos que já vos falei, quer técnicos, quer táticos do jogo do Sporting, estão muito, e a questão tática do jogo, por exemplo, aquela questão que eu falei, da reação à perda, do momento sem bola, as transições defensivas,
tem muito a ver com o tipo de jogadores que estiveram em campo. Portanto, prestem atenção a isso. Comentem o que é que vocês acham. Estamos conversados. Vemo-nos no próximo jogo a Leão, que sairá no final do jogo contra o Alverca na Taça Liga, que será terça-feira.